Como saber se eu já sou um júnior e se eu já estou pronto para entrar no mercado de trabalho? Bom, isso é uma dúvida super normal para quem está iniciando os seus estudos na programação. Nesse vídeo, vou tentar abordar um pouco desse tema e tentar esclarecer as possíveis dúvidas que vocês têm sobre isso. Então, bora pro vídeo? Bom, antes de iniciar propriamente o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no canal e também deixem o seu like. Isso é muito importante pra gente e você vai ajudar o canal a bater a meta de 100 inscritos. E eu tenho certeza que com vocês isso é possível, beleza? Então, bora começar. O primeiro ponto que a gente precisa realmente esclarecer antes de saber se somos um júnior ou não é determinar a vertente que a gente quer seguir. Como assim vertente? Bem, se a gente começar chutando por baixo, a gente já vai encontrar 3 possíveis áreas para nos tornarmos júnior. Pode ser back-end, pode ser front-end e também pode ser o mobile. Isso é só chutando por baixo. Mas, se você não determinar qual vertente você vai querer seguir, é muito difícil determinar se você é um júnior naquela área especificamente. Porque cada área vai ter seu roadmap, então você precisa determinar essa vertente e ter um foco realmente nela. Porque a partir disso, com o roadmap em mãos, você já pode saber mais ou menos o que você vai estudar. E a segunda coisa é, você já domina uma linguagem? Se não, pare de ficar tentando aprender diversas linguagens de uma vez e foque apenas em uma linguagem. Porque se você não for bom numa linguagem, não adianta você ser meia boca em várias, entendeu? É bem melhor se você for muito bom numa linguagem, se sentir confortável para implementar coisas nessa linguagem, para fazer implementações nela, do que se você se sentir desconfortável, mas eu sei por cima umas 2, 3 linguagens. De verdade, isso não vale de nada. Então foque numa linguagem. Porque não saia tentando, agora eu tô aprendendo Python, agora eu tô aprendendo JavaScript, agora eu vou querer aprender Swift. Não, cara, foque numa linguagem e fique muito bom nela. Porque a partir do momento que você for bom nessa linguagem, você já vai conseguir ir para o framework, implementar coisas lá muito bem estruturadas, com código limpo. E isso é, super bacana para a empresa. É isso que a empresa espera de você como um júnior. E quando você for escolher esse framework, que, por exemplo, eu sou do back-end, então eu vou lá, vou escolher um framework porque eu estou aprendendo Python, então eu tenho que ver o que está hypando no Python. Como assim o que está hypando? O que o mercado mais utiliza como back-end para Python? Aí, por exemplo, Fast API. Então, a partir disso, você vai e aprende o Fast API. Tenta realmente aprender detalhe por detalhe do Fast API. Claro, vai ter muitas coisas que você vai precisar consultar, isso é normal, mas o mais importante é aprender a aprender as coisas, ou seja, aprender a ler documentação e a partir da documentação tirar suas ideias do papel e colocar essas coisas na prática, certo? E com esses 3 pilares, uma linguagem bem dominada, uma vertente já definida e um framework em progresso de aprendizagem, é muito provável que você já é esse júnior que a empresa precisa. Mas para você ter certeza disso, você pode começar a pesquisar algumas vagas. Pega uma lista de 10 vagas de back-end, por exemplo, se essa for a vertente que você deseja seguir. E nessas 10 vagas, você dá uma olhada nos requerimentos. Vocês vão notar que 60%, 70% desses requerimentos serão muito parecidos. Então, foque em dominá-los, por exemplo. As empresas estão pedindo Docker. Então você vai lá e aprende um pouco do Docker, tenta fazer uma boa implementação do Docker e coloca isso no seu portfólio. Porque outro detalhe que é muito importante para vocês é mostrarem para os outros que vocês já estão fazendo um desenvolvimento, que você é capaz de ser um júnior. E como que a empresa pode ver isso? A equipe técnica pode ver isso antes de você ser chamado para uma entrevista. É por um GitHub, por um repositório. Então lá você vai colocar todos os seus projetos durante esse período de aprendizagem e lá eles podem ver, o cara implementa bem essas features, o código dele é limpo, muito bem estruturado e nisso você já vai ganhando pontos, certo? E se você já tem essas coisas, eu já diria que você já é um júnior e está pronto para entrar no mercado. Mas se você não tem 100%, cara, não se preocupe. Porque acho que a dica mais importante do vídeo é, se você não cumprir 100%, mas cumprir 70%, não tenha medo de aplicar. Porque muitas das vezes você não vai cumprir 100%. Mas às vezes você já dá match com a cultura da empresa, você tem um background bacana e
acaba que é isso que eles estão procurando e você é a pessoa certa para essa vaga. Então, às vezes, por medo de não aplicar, por medo de aplicar nessa vaga, você acaba perdendo uma oportunidade que é a que você sempre sonhou. Bom, esse é um pouco das dicas que eu gostaria de passar para vocês em relação a saber se você já é um júnior ou não. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Gustavo Caetano e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.